O present perfect é um tempo verbal que não tem correspondência com o português, por isso tantos brasileiros têm tanta dificuldade em aprender. Mas isso hoje vai acabar, porque eu vou mostrar para vocês como funciona e para que os falantes anglófonos usam tanto e tanto esse tempo verbal. Hi guys, my name is Raissa Brito, but you can call me Teacher Raissa, and welcome to my YouTube channel. Olá pessoal, meu nome é Raissa Brito, mas vocês podem me chamar de Professora Raissa. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube Think, Pensar em Inglês. Os tempos verbais eles são divididos em três: passado, presente e futuro. E cada tempo tem 4 aspectos: perfeito, progressivo, progressivo perfeito e simples. A gente estudou o presente simples, agora vamos para o perfeito, tá? Perfeito, ele vem do latim, significa perfectum. E não quer dizer que não tem nenhuma falha. Quer dizer que é uma ação que está completa, que ela foi finalizada. A característica desse aspecto são duas. Você vai ter sempre o verbo to have. Se for had no passado, é o passado perfeito. Se for have, sem nada, é o presente. E se for will have, lembra que é o conjunto verbal futuro. Então é will have, é o futuro perfeito. Ah, professora, mas por que eu tenho que aprender isso? Simplesmente porque a gente é acostumado a olhar o tempo, o número, a pessoa do verbo pelo final. Como, por exemplo, ava, avas, ava, avamos, avais, ava. A gente já sabe qual é o tempo verbal, já sabe qual é a pessoa do verbo. O inglês ele não funciona assim, ele não tem quase nenhuma conjugação. Então, para você saber qual é o tempo verbal, para você poder se expressar, você vai ter que ir para o início do verbo. Então, a gente tem que treinar o nosso olhinho para poder ir para o início do verbo e assim você vai poder identificar o tempo verbal e se comunicar. Quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu gosto de sempre aprender por blocos, do mais simples para o mais complexo. Por isso, eu vou explicar desse jeito. Se vocês gostarem ou se não gostarem, por favor, comenta aqui embaixo, porque aí eu continuo ou não explicando dessa forma, ou eu posso tentar algo melhor que vocês gostem, tá bom? Mas é assim, a informação mais simples que vocês precisam aprender. O present perfect, ele é usado quando você quer contar algo que acabou no passado e tem uma relação direta com o presente, ou quando você quer contar algo que acabou no passado, mas você está na dúvida qual é a relação com o presente, ou algo que aconteceu no passado de uma pessoa ou de você, mas a pessoa tem que estar viva no presente para poder usar esse tempo verbal. Ou algo que começou, os outros foi acabou, mas nesse caso começou no passado e ele entrelaça com o presente. Como é que entrelaça? A gente usa expressões como, por exemplo, this month, this week, this year, que são expressões que elas são bem generalizadas. Eu não estou dizendo nada de específico, eu não estou dizendo a hora, não estou dizendo exatamente qual dia, nada. Elas são meio generalizadas, porque no present perfect, você nunca, de jeito nenhum, você pode colocar um tempo específico no presente. Preste atenção, no presente. Quando você quer dizer que você vai usar o verbo to be ou o verbo to go. Mas como usa um outro é muito simples. O verbo to be, que vira been, significa que você foi e voltou. E o verbo go significa que você apenas foi. Então, pessoal, no caso das atividades que elas ainda não foram finalizadas, você vai ver sempre a característica do present perfect, que é have, sozinho, o to have, sempre sozinho, e o past participle mais uma palavra for ou a outra palavra since. O for significa por tanto tempo. Então, você vai dizer I have studied Chinese for 3 years. Perceba que sempre eu tenho estudado chinês por 3 anos. Esse 3 anos é vago, não estou especificando. Se eu fosse especificar, eu diria por 3 anos, 40 dias e 2 semanas. Entendeu? Não teve nada a ver agora, mas a ideia é essa, tá? Ou então, quando você botar since. Nesse caso, o since significa desde. Aí você pode especificar, mas no passado. Antes eu falei no presente, mas no passado você pode especificar. Quando
quando algo foi finalizado no passado, mas tem uma consequência no presente. Por exemplo, I've lost my keys, so I can't get in my house. Eu perdi as minhas chaves, portanto, não posso entrar na minha casa. O que você fez tem uma consequência no futuro. Agora vamos para o segundo exemplo, que é quando uma ação ela acabou e você está na dúvida de qual é o efeito no presente. The Queen has just had her birthday. A rainha acabou de ter o seu aniversário. O que isso tem a ver com o presente da gente? Se a rainha completou 100 anos, então que bom para a rainha, mas não tem nada a ver com a gente. Quando algo aconteceu no passado, mas a pessoa tem que estar viva. Preste atenção, se a pessoa está morta, a gente usa o passado simples. Mas se a pessoa está viva, a gente usa o present perfect, porque tem relação com o presente. Então, I have been to China. Eu estive na China. Que eu nunca estive, mas é um grande sonho meu conhecer a China. Mas eu posso falar que eu estive na China porque eu estou viva. Ou então eu posso dizer, my teacher has studied for 4 years. My teacher has studied for 4 years. A minha professora estudou por 4 anos. Ela está viva, então eu posso falar, entendeu? E agora o último, que é quando algo aconteceu no passado, mas ele entrelaça com o presente. I have worked really hard this whole month. Eu trabalhei muito duro esse mês inteiro. Eu estou falando de um mês. Eu não estou falando exatamente de uma data. Estou dizendo que foi só um mês. E a data é generalizada no presente. Então, eu posso usar o present perfect, certo? E agora, para as ações que elas ainda não foram finalizadas. Lembra que a gente pode usar o since, que como está no passado pode ser uma data específica. E o for, que é o mesmo caso que a gente acabou de ver, que é uma data que não é muito específica porque está se referindo ao presente. Então, I have played the cello since my birthday last year. Eu tenho tocado o violoncelo desde o meu aniversário no ano passado. Então ele está especificando mesmo, porque o aniversário é uma data específica. Então tem como contar exatamente quantos dias isso aconteceu, mas porque está no passado. Gente, muito obrigada por ter visto o vídeo até o final. Eu faço isso com todo carinho. Eu amo ensinar inglês, tá bom? E eu procuro explicar da forma mais simples possível. Mas se vocês não entenderam, coloca a sua pergunta aqui nos comentários. Eu posso, se for algo mais complexo de explicar, eu posso colocar no Instagram, no Stories, a explicação, que facilita. Ou se for algo mais simples, eu explico mesmo nos comentários do vídeo, tá? Mas não deixa de comentar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo, fica com Deus e tchau!